Oi, hoje nós vamos tratar de número de oxidação, ou NOx, ou ainda carga. Parte importante da química para a gente entender por que existe o equilíbrio de cargas e também para dar base para o aceito de coeficientes para aquelas reações químicas que têm diferença de carga entre reagentes e os produtos. Tudo bem? Bate-bola bem rápido. Dentro daquela fila de eletronegatividade do Focke-Wulfrich pH, nós imaginamos que começando pelo flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, nós sabemos que no sentido do flúor ele é o mais eletronegativo. É importante a gente lembrar que o grupo ele indica o número de ligações que faz. Exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo é do grupo 7A, faz apenas uma ligação química. Se esse elemento químico for o mais eletronegativo, ou seja, ele vai ser menos 1. Já o oxigênio e o enxofre, que é do grupo 6A, faltam 2 elétrons para 8 na última camada, ele será de carga menos 2. E assim sucessivamente. Nitrogênio e fósforo, grupo 5A, fazem 3 ligações, faltam 3 elétrons, fica menos 3. E o hidrogênio, professor, e o carbono? Bem, esse é um estudo um pouco à parte, tá? O carbono e o hidrogênio a gente já comenta. Mas vamos falar do hidrogênio então. O hidrogênio, ele naturalmente, na grande maioria das substâncias compostas, ele será mais 1. Mas ele tem um caso especial de ele ser menos 1, quando ele for o mais eletronegativo. E para acontecer isso, ele tem que estar ligado a metal do grupo 1A ou 2A. Aí são chamados os hidretos verdadeiros. Aí o hidrogênio é menos 1. Em qualquer outra situação, hidrogênio é mais 1 dentro de substâncias compostas. Tá bem claro? Sobre ainda a fila. O flúor sempre será menos 1. O oxigênio ele é menos 2, na grande maioria das vezes, tá bem? Só que o oxigênio ele pode ser menos 1 quando ele for peróxido, menos meio quando for superóxido, e só acontece do oxigênio ser mais 2 quando ele for um composto binário, ou seja, 2 elementos químicos, ligado ao flúor. Como o flúor é que manda e o flúor é menos 1, ele vai formar uma fórmula chamada F2O, em que o oxigênio aí é mais 2. Cuidado e marca essa dica. Tá? Então o oxigênio, na grande maioria das vezes, nas substâncias compostas, ele será menos 2. Lembre-se, essa fila de eletronegatividade ela é muito importante, por quê? Porque às vezes você vai encontrar esses dois elementos na mesma fórmula. Exemplo, H2SO4, o ácido sulfúrico. H2, bem, o hidrogênio está nessa fila. Enxofre está nessa fila. O oxigênio está nessa fila. Eu inicio por onde o acerto dessa carga ali em cima? Sempre pelo elemento químico mais eletronegativo. Então agora a gente vai ensinar como acertar as cargas de substâncias compostas. Então eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Começo pelo oxigênio. O oxigênio é que manda, ele recebe 2 elétrons. Ele vai ser menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios no H2SO4, cada oxigênio recebe 2, então ele é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Pronto. Quem que vai ter que acertar isso? Quem que vai doar esses elétrons para o oxigênio, esses 8 elétrons? O hidrogênio e o enxofre. Aí então o enxofre deixa de receber elétron e ele vai ceder elétron. Entenderam a jogada? Sempre numa substância composta começa pelo elemento químico mais eletronegativo. Ele recebe o elétron. A outra dica é que se você conhece a carga dos cátions, é aí que nós temos os cátions metálicos, e o hidrogênio, que geralmente é mais 1, e pode marcar ele como o seu NOx chamado individual direto. O hidrogênio, no H2SO4, ele não é binário, não está ligado a metal, ele vai ser mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes mais 1, mais 2. Opa, já tenho hidrogênio mais 2, oxigênio menos 8, quanto que sobrou para aquele enxofre que está sozinho? Afinal de contas, lembrando, H2SO4. Aquele enxofre vai ser mais 6, porque mais 2 do total de elétrons que os 2 hidrogênios vão dar, mais 6 do enxofre completa os 8 elétrons do oxigênio, zero a carga. Isso é substância composta. Nos íons poliatômicos, vou tirar o hidrogênio da história. Pego o mesmo H2SO4, tiro o H2, tiro o hidrogênio. O que sobrou? SO4 menos 2. Isso é característica de ácidos, lembra?
Quando saem os dois hidrogênios, aquele conjunto que sobra é o ânion. O SO4-2, esse menos 2 tem que ser o resultado final. Você não pode mais zerar a carga. Ele é menos 2. Então o enxofre e o oxigênio. Continua a mesma ideia. O oxigênio que começa por ser o mais eletronegativo. O oxigênio é menos 2, eu tenho 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Quanto que o enxofre tem que dar? Mais 6. Mais 6 com menos 8, carga final do íon poliatômico, menos 2. Tranquilo? Outra dica. Essa regra do enxofre ser menos 2, oxigênio menos 2, quando ele for o mais eletronegativo. Volto a repetir. Quando ele estiver ligado a qualquer um desses elementos da fila de eletronegatividade, do Fokler-Brewski pH, e essa fila tem que estar na tua cabeça. Certo? Ele pode ceder de acordo com os elétrons que ele tem na última camada. Vou dar um exemplo. O cloro, bromo e iodo tem 7 elétrons na última camada. Então o cloro, o bromo e o iodo, eles podem ceder de 1 a 7 elétrons. Ele pode ficar de mais 1 até mais 7. Já o enxofre, que tem 6 elétrons na última camada, pode ser de mais 1 até mais 6. Não vai existir, por exemplo, cloro, bromo e iodo mais 8. Não tem, se ele só tem 7 elétrons na última camada. Enxofre, mais 7. Não tem, aí você fez errado. Vai de 1 até 6. Nitrogênio e fósforo, eles têm 5 elétrons, então existe no máximo nitrogênio mais 5. Pode ser mais 1 até mais 5. Entendeu? Fica bem essa dica, lembrando, e isso acontece quando estiverem alguém dentro da substância composta mais eletronegativo do que eles. Tá? Em íons monatômicos, voltando a falar. Íon monatômico, a carga do íon é a sua carga. Tá bem claro? Nos metais do grupo 1A, todos eles, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais 1. Do 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, carga mais 2. Do 3A me interessa muito o alumínio, mais 3. Não esqueça dos NOx variáveis que tem a nossa aulinha só de NOx variável e de NOx com a nomenclatura, tá? Mas os principais cobre 1, cobre 2, ferro 2, ferro 3, manganês 2, manganês 4, chumbo 2, chumbo 4, ouro 1, ouro 3, certo? Mercúrio 1, mercúrio 2. Esses são os que mais caem. E note que eu continuo tratando de NOx variável, você vai descobrir essa carga dentro da própria fórmula. Substâncias simples. Se for metal, só o sódio, só o ferro, só o cobre, sempre você vai colocar o zerinho em cima dele para representar NOx zero. Professor, se a gente trabalhar com aquela fila do Fokler-Brewski pH, lembre-se que substâncias simples dessa fila, elas possuem mais do que 2 átomos às vezes. A grande maioria é diatômico. Exemplo, o flúor, o oxigênio, o cloro, o nitrogênio, o bromo e o iodo são diatômicos. Exemplo, F2, O2, N2, Cl2, Br2 e 2. Já o enxofre, monoclínico ou rômico, é 8, S8. O fósforo geralmente é 4, né? Fósforo vermelho, branco ou preto, ele é P4. E o carbono, daí tem o carbono grafite, o diamante, é poliatômico, a gente representa pela letra N minúscula. Mas tudo isso com aquele símbolo zero em cima. Substâncias simples é zerinho em cima, seja da fila de eletronegatividade, certo? O hidrogênio, H2, não tenha dúvida, zerinho em cima. Substância simples é zero. Pode até começar com ele nas formulações. Tá? Sobre como a gente trata esse tipo de elementos químicos, não esqueça que essa regra, ela segue desde o princípio, que está lá na nossa tabela periódica. Tá? Os grupos, eles indicam muito os elétrons da última camada e nos ajudam muito a entender as cargas deles. Certo? Como eu disse, nós vamos iniciar na próxima aula sobre acerto de coeficientes de método de oxirredução ou redox. Nós vamos utilizar o termo oxidar e reduzir, agente oxidante e agente redutor. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.